Você sabe quais as empresas mais valiosas da atualidade? Responda aqui a primeira que vier à sua cabeça. Se você disse Apple ou Microsoft, então acabou de acertar. De acordo com as últimas avaliações nas ações, estas duas empresas juntas apresentam um valor de mercado de quase 5 trilhões e meio de dólares. São tantos zeros que quase não cabe na tela. Mas como essas duas empresas conseguiram chegar neste patamar surpreendente? E o mais importante, como elas conseguem se manter no topo? Seja bem-vindo ao canal Negócios Inovadores. E no vídeo de hoje, você irá entender um pouco mais sobre como Apple e Microsoft ainda são as empresas mais valiosas do mundo. Mas antes, já deixe o seu like se você gostou do tema deste vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe ainda nos comentários se você sabia que a Apple e a Microsoft eram tão valiosas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. As mais valiosas. No emocionante mundo da tecnologia, as gigantes Apple e Microsoft não param de fazer história. De acordo com os mais recentes dados da Refinitiv, elas permanecem firmes e fortes como as duas maiores empresas globais em valor de mercado até o final de julho de 2023. Recentemente, a Apple atingiu um marco verdadeiramente épico ao se tornar a primeira empresa do planeta a alcançar a incrível marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Esse feito extraordinário foi impulsionado por uma combinação de expectativas empolgantes de expansão para novos mercados e previsão de um aumento mais moderado nas taxas de juros dos Estados Unidos. Mas a história não para por aí, pois a Microsoft se destacou com uma receita trimestral que superou todas as expectativas estabelecidas por Wall Street. Esse sucesso impressionante foi alimentado pelo crescimento surpreendente nos negócios de computação em nuvem e software corporativo. No entanto, mesmo com esses triunfos, o preço de suas ações sofreu uma pequena queda de 1,4% em julho, que ocorreu logo após a apresentação de um plano ousado de investimentos, projetado para atender a crescente demanda por serviços de inteligência artificial. Olhando para frente, a Apple está prestes a anunciar os resultados do segundo trimestre de 2023 e as expectativas do mercado são otimistas, prevendo um lucro sólido que manterá a empresa firmemente estabelecida como uma das mais valiosas do mundo. Estamos firmemente convencidos de que este ano marcou o início de um novo mercado de alta tecnologia. Acreditamos que a atual corrida do ouro na inteligência artificial espelha o emblemático momento de 1995, comparável aos primeiros dias da internet e não uma bolha semelhante à de 1999/2000, afirmou Dan Ives, um renomado analista da Wedbush, em um relatório recente direcionado aos seus clientes. Essas são apenas algumas pinceladas de um cenário repleto de avanços impressionantes e promessas emocionantes, pois o mundo da tecnologia continua a nos surpreender. E essas duas gigantes estão liderando o caminho. Mas como a Apple e a Microsoft conquistaram o seu lugar como as empresas mais valiosas do mundo? Bom, na realidade, as duas começaram praticamente juntas, e é graças a elas que hoje todo mundo utiliza computadores pessoais. A importância. Tanto a Apple quanto a Microsoft são empresas de renome de mercado de tecnologia, mas o que você provavelmente não sabe é que os computadores pessoais, PCs como os conhecemos, hoje têm suas raízes profundamente entrelaçadas com as contribuições inovadoras da Apple e da Microsoft. Essas duas empresas desempenham papéis cruciais na criação e popularização dos computadores pessoais, moldando o cenário tecnológico de maneiras distintas, mas ainda assim complementares. A Apple, sob a liderança de Steve Jobs e Steve Wozniak, foi uma das pioneiras na introdução de computadores pessoais com uma abordagem voltada para o usuário comum. Em 1997, eles lançaram o Apple II, um computador completo que vinha com um monitor,
teclado e uma interface gráfica amigável. Uma abordagem revolucionária na época, uma vez que os computadores eram predominantemente voltados para especialistas em programação. Posteriormente, em 1984, a Apple lançou o Macintosh, que introduziu a primeira interface gráfica de usuário amplamente acessível ao público. Isso permitiu que os usuários interagissem com o computador usando ícones, janelas e um mouse, em vez de comandos de texto complicados. A Apple também desempenhou um papel fundamental na popularização do conceito de desktop publishing, tornando a criação de documentos e materiais visuais mais acessível. Por outro lado, a Microsoft desempenhou um papel central ao criar e popularizar sistemas operacionais que se tornaram a base dos computadores pessoais. O MS-DOS, lançado em 1981, forneceu uma interface de linha de comando para os primeiros PCs, abrindo caminho para que as pessoas interagissem com suas máquinas de maneira mais familiar. No entanto, o grande impulso veio com o lançamento do Windows em 1985. Com as versões subsequentes, como o Windows 3.0 e o Windows 95, a Microsoft introduziu interfaces gráficas de usuário mais intuitivas e atrativas, semelhantes ao que a Apple havia introduzido. Isso democratizou ainda mais o acesso aos computadores, permitindo que um público mais amplo se beneficiasse das capacidades da tecnologia da época. Portanto, a Apple e a Microsoft se completaram na jornada para tornar os computadores pessoais acessíveis e relevantes para a vida cotidiana das pessoas. Enquanto a Apple se destacou por sua abordagem inovadora de design e usabilidade, a Microsoft se concentrou na criação de sistemas operacionais robustos e amplamente adotados. Juntas, essas empresas pavimentaram o caminho para a era dos computadores pessoais, estabelecendo os alicerces da revolução tecnológica que testemunhamos atualmente, e certamente podemos aprender muito com a história de ambas. Microsoft. A história da Microsoft é uma jornada fascinante pelo mundo da tecnologia, marcada por inovações, desafios e conquistas que transformaram a empresa em uma das gigantes mais influentes do setor. Tudo começou em 1975, quando Bill Gates e Paul Allen, dois jovens entusiastas da programação, fundaram a Microsoft em Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos, com o objetivo claro de desenvolver softwares para a indústria de microcomputadores que estava ainda nos seus primórdios. Um dos primeiros marcos da Microsoft foi o lançamento da Altair Basic, uma linguagem de programação para o Altair 8800, um dos primeiros microcomputadores. Essa iniciativa estabeleceu a empresa no mercado e abriu portas para mais oportunidades. No entanto, o verdadeiro ponto de virada ocorreu quando a IBM, uma das líderes da indústria de computadores da época, procurou a Microsoft para criar um sistema operacional para seu novo computador pessoal, o IBM PC. A Microsoft adquiriu os direitos de um sistema operacional chamado QDOS e o aprimorou, transformando-o no MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. O MS-DOS se tornou um sucesso e foi licenciado para os outros fabricantes de computadores, impulsionando a Microsoft para uma posição dominante no mercado de sistemas operacionais. No entanto, o maior momento da Microsoft estava por vir com o lançamento do Windows em 1985. A primeira versão do Windows, embora inicialmente não tenha sido um grande sucesso, estabeleceu a base para a revolução da interface gráfica de usuário que se tornaria o padrão na história da computação pessoal. O Windows 3.0. Posteriormente, o Windows 95 solidificaram a posição da Microsoft como líder no mercado de sistemas operacionais, trazendo uma interface mais amigável e recursos avançados. Esses sistemas operacionais foram fundamentais para popularizar o uso de computadores pessoais em todo o mundo. A Microsoft continuou ainda a expandir sua presença no setor de software, desenvolvendo uma ampla gama de aplicativos de produtividade, como o pacote Microsoft Office, que se tornou essencial tanto para empresas quanto para usuários domésticos. A empresa também entrou no mercado de sistemas operacionais para servidores e expandiu seus negócios para áreas como serviços em nuvem, dispositivos e software de entretenimento como o Xbox. Nos anos mais recentes, sob a liderança de CEOs como Satya Nadella, a Microsoft passou por uma transformação significativa, focando mais em serviços em nuvem, inteligência
artificial e computação corporativa, o que a levou a um novo patamar de sucesso. Atualmente, dentre os planos principais da Microsoft está o investimento em inteligência artificial, principalmente através da empresa OpenAI, criadora do ChatGPT, onde a Microsoft já investiu mais de 10 bilhões de dólares. O patamar da Microsoft foi alcançado sendo a empresa mais popular de sistemas operacionais, com o Windows, e ainda com aplicativos de produtividade através do Office. Mas e a Apple? Como ela chegou até uma avaliação de mais de 3 trilhões de dólares? E apesar de o iPhone ser atualmente o carro-chefe da marca. Apple. Fundada em 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, a Apple teve um começo modesto em uma garagem de Cupertino, Califórnia, mas rapidamente se tornou uma das marcas mais icônicas e influentes do mundo. Um dos primeiros produtos de destaque da Apple foi o Apple I, um computador construído à mão por Steve Wozniak. No entanto, o verdadeiro ponto de virada veio com o lançamento do Apple II, em 1977, que possuía uma interface gráfica amigável e se tornou o primeiro computador pessoal a ser adotado em larga escala, definindo os padrões para a indústria emergente. O verdadeiro impacto da Apple no cenário tecnológico veio com o lançamento do Macintosh em 1984. O Macintosh introduziu a interface gráfica de usuários para as massas, apresentando ícones, janelas e um mouse para interações intuitivas. O lançamento do Macintosh foi marcado por um icônico comercial durante o Super Bowl, demonstrando a visão disruptiva da Apple. No entanto, as tensões internas levaram Steve Jobs a deixar a empresa em 1985. A Apple então passou por um período de turbulência, lançando produtos como o Macintosh Portable e o Newton, um dispositivo de assistência pessoal, que não tiveram o sucesso esperado. Nesse período, a concorrência no mercado de PCs estava aumentando e a Apple estava lutando para manter sua relevância. Em 1997, Steve Jobs retornou à Apple após a aquisição da Next, uma empresa que ele fundou durante seu afastamento, e sua volta marcou o início de uma incrível revitalização da empresa. A Apple lançou então produtos inovadores, como o iMac colorido, que trouxe design e facilidade de uso para o centro das atenções. Entretanto, foi o lançamento do iPod em 2001 que pavimentou o caminho para a nova era da Apple. O iPod revolucionou a maneira de se ouvir música, popularizando o formato digital e criando a base para a loja iTunes. Em 2007, a Apple mais uma vez revolucionou o mercado com o lançamento do iPhone, que combinava telefone, tocador de música e navegador web em um único dispositivo. O iPad, lançado em 2010, trouxe ainda os conceitos do iPhone para um formato de tablet, criando um novo mercado e solidificando ainda mais a Apple como líder em inovação de consumo. Além disso, a Apple expandiu seus serviços com a Apple Store, Apple Music, Apple Watch e muito mais. Apesar do trágico falecimento de Steve Jobs em 2011, a Apple continuou a prosperar sob a liderança de Tim Cook, lançando novos produtos e mantendo um foco em design elegante, usabilidade intuitiva e ecossistema coeso, trazendo a empresa aos patamares que ocupa atualmente. A Apple e a Microsoft são as empresas mais valiosas do mundo na atualidade, e não é à toa, pois diariamente bilhões de pessoas utilizam um ou mais de seus produtos para trabalharem, estudarem, se divertirem ou simplesmente acessarem a internet. Você mesmo pode estar vendo este vídeo por algum dispositivo destas empresas. Pode ter usado algo delas durante o seu dia, ou no mínimo, tem alguns de seus softwares instalados. É difícil alguém utilizar alguma tecnologia atualmente e não se deparar com um produto de uma destas empresas. É por esta razão que elas são as mais valiosas do mundo e, ao que tudo indica, podem continuar neste patamar no futuro. Mas e você? Sabia de toda esta história da Microsoft e da Apple? Tinha noção de que é por causa destas empresas que computadores e até mesmo smartphones são do jeito que estamos acostumados? Deixe a sua resposta nos comentários. Deixe também o seu like se você gostou do tema deste vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ativando o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no Negócios Inovadores. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.